Então, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de se pensar corretamente. Pensamento correto é uma chave poderosa, é uma chave que coloca você para cima em todo e qualquer tempo, porque é um princípio de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que nós devemos confiar em Deus de todo o coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Isso significa para mim e para você que não é correto da nossa parte se fundamentar no nosso próprio entendimento, mas confiar em Deus de todo o coração. Porque se a nossa maneira de pensar não estiver certa, de acordo com a palavra, a nossa crença estará errada. Deixa eu repetir isso para você. Se a nossa maneira de pensar não estiver correta, de acordo com a palavra, a nossa crença estará errada. O que nós cremos é o resultado do nosso pensamento. Se pensamos errado, vamos crer de maneira errada. E eu creio que é muito importante, eu e você, sabermos o que a Bíblia fala acerca do que devemos pensar. Pensar corretamente é muito importante, porque se você pensa errado, você vai afetar a sua fé. A fé é do coração. A fé é uma resposta do espírito humano à palavra. Nós sabemos que o homem, ele é um espírito, ele tem uma alma e habita num corpo. Com o espírito, nós entramos em contato com a dimensão espiritual, adoramos a Deus pelo espírito, vivemos no espírito, andamos no espírito e nascemos no espírito. Mas para que o nosso coração não seja minado, a Bíblia diz em Provérbios 4:23, que sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. E uma das maneiras de você guardar o seu coração é guardar a sua alma no altar da palavra de Deus, ou batizar. Eu gosto de usar essa expressão. Batizar a sua alma no altar da palavra, ou seja, mergulhar a sua mente na palavra, colocar a sua mente na palavra. Como falei no início da abertura, em Provérbios 3, versículo 5, diz que nós devemos confiar em Deus de todo o coração e não se apoiar ou ter como fundamento o nosso entendimento. Então, nós precisamos renovar a nossa mente. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, de fato eu vou ler o 1 primeiro. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, oferecendo a Deus os 5 sentidos. Paulo, quando diz apresente o seu corpo como sacrifício vivo, o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo, apresente a Deus os 5 sentidos, coloque no altar da palavra. E isso é um sacrifício santo e agradável a Deus. E no verso 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que eu preciso renovar a minha mente? Para que eu preciso colocar a minha mente no altar? Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não renovar a sua mente, se você não colocar a sua mente no altar da palavra de Deus, nós não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, se a nossa maneira de pensar não estiver certa, de acordo com a palavra, a nossa crença estará errada. O que nós cremos é o resultado do que pensamos, embora a nossa fé está no nosso espírito, no nosso coração. Mas se você pensa errado, vai afetar a sua fé. A Bíblia diz, repetindo mais uma vez, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Como eu guardo meu coração? Colocando a sua mente na palavra, pensando o que a Bíblia diz que você deve pensar. Mais uma vez eu vou repetir,
para que você pegue isso no seu coração. Se a nossa maneira de pensar não estiver certa, de acordo com a palavra, a nossa crença estará errada. Olha comigo, Colossenses, vamos ver o que a Bíblia fala sobre pensamento mais uma vez. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aleluia. Verso 2, Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, se você não controlar o que você pensa, o diabo, ele vai sugerir, vai te mostrar imagens e vai te falar coisas como sugestões para que você pense errado. Agora lembra disso, pensamentos errados, você vai ter sentimentos errados, porque os nossos sentimentos, eles vão funcionar de acordo com o que você pensa. Vale a pena você pensar correto. E como é que eu penso correto? Se você ouvir certo e ver certo, você vai pensar de uma forma correta. E aí os seus sentimentos vão ficar alinhados com a palavra de Deus, porque sentimentos, eles determinam as nossas escolhas e as nossas decisões. Olha como isso é interessante. Se você aprender a colocar o seu pensamento em linha com a palavra de Deus, todas as suas escolhas e decisões serão em linha com a palavra de Deus, porque quando você pensa a palavra de Deus, os seus sentimentos vão acompanhar o que você pensa. Os sentimentos, eles serão ajustados, as emoções serão ajustadas em linha com a palavra de Deus, desde que você pense corretamente. Porque os sentimentos, as emoções, elas seguem os pensamentos. Então, pensamentos, emoções. Então, as emoções, elas vão seguir os pensamentos, porque pensamentos determinam sentimentos e emoções. E qual a importância dos sentimentos e das emoções? É que as emoções e os sentimentos vão determinar que escolhas e que decisões você terá na sua vida. Agora, olha só isso. As escolhas, você não precisa ser vítima do seu presente. Você pode fazer as escolhas certas para que você possa ter um futuro glorioso em Jesus Cristo. Porque o que você tem hoje e o que você é hoje é fruto das suas escolhas. Então, as minhas escolhas, as suas escolhas determinarão os nossos futuros. Não é o seu passado que determina o seu futuro, mas é as suas escolhas de hoje que irão determinar o seu futuro. Repetindo mais uma vez, eu não tenho pressa, vou fazer isso com muita calma, para que você entenda como é importante, e a Bíblia traz essa importância de se pensar corretamente. Pensar nas coisas lá do alto. Pastor, por que eu tenho que pensar corretamente? Se a nossa maneira de pensar não estiver certa, de acordo com a palavra, a nossa crença estará errada. Porque o que você pensa é o que você vai crer. O que você pensa determina o que você sente, determina a qualidade das suas emoções. Ela é determinada. As emoções, elas serão estabelecidas de acordo com o que você pensa. Olha como isso é interessante. Mais uma vez, um versículo para você aí, acerca de pensamento. A Bíblia ensina muito acerca daquilo que devemos pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Paulo terminando a carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
Meu querido, minha querida, isso é Bíblia, palavra de Deus, Deus falando comigo e Deus falando com você nessa manhã. Pensar de uma forma correta. O que nós cremos é o resultado do que pensamos. Se você quiser crer de acordo com a palavra, você vai precisar pensar correto. Colossenses 3:2, pensar nas coisas lá do alto. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos ver novamente. Olha só. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, vamos contar juntos. Tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Respeitável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E se existe virtude, ainda tem virtude, boa fama e virtude, 7 componentes, e tem mais um. E se algum louvor existe, amém? Olha, presta atenção nisso. O que é que eu devo pensar? O que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso é maravilhoso, irmãos. Lembra disso. Todo homem e toda mulher só serão capazes ou terão a habilidade ou capacidade em Deus de superar adversidades, de superar os problemas que surgem na nossa vida, os obstáculos, se tão somente equilibrar as suas emoções. Um homem que tem uma vida de superação é um homem que aprendeu a superar obstáculos. Esse é um homem que aprendeu a pensar corretamente, porque os seus sentimentos, as suas emoções, elas dependem do que você pensa. É muito importante você pensar de uma forma correta. E pensar de uma forma correta, biblicamente falando, é pensar nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem uma virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, vamos colocar a nossa mente no altar da palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu e você devemos fazer isso o tempo todo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, vamos ver mais outro versículo acerca do que se deve pensar. 2 Coríntios, já falamos duas, ok? Sobre pensamentos. Vamos para a terceira passagem bíblica. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 5. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal. Olha só, se você não quer ficar afastado do conhecimento de Deus, se você não quer se afastar do conhecimento de Deus, você precisa dominar os seus pensamentos carnais. Você precisa pensar o que a Bíblia diz que você deve pensar, para torná-lo obediente a Cristo. Em outra versão, na Nova Tradução na linguagem de hoje, a Bíblia diz: e assim destruímos ideias falsas. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. De fato, a Bíblia diz, da Revista Atualizada, que nós devemos colocar o nosso pensamento cativo à obediência da palavra. Bíblia, coloca o seu pensamento cativo à obediência da palavra. Pega teu pensamento e coloca cativo, batiza ele no altar da palavra. Imersão, mergulha a tua mente no altar da palavra.
Só assim você será bem-sucedido. Porque se a sua crença estiver errada, é porque seu pensamento está errado. Mas se seu pensamento é bíblico, a sua crença ou o seu crer estará correto. Então nós devemos colocar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Todo pensamento deve ser oferecido a Cristo em sacrifício. Vou dizer de novo, todo pensamento deve ser oferecido a Cristo em sacrifício. Somente assim o âmago do nosso ser ficará plenamente submisso ao governo do Espírito Santo. Glória a Deus! Irmãos, somente assim, se você colocar o seu pensamento, todos os pensamentos, oferece a Jesus Cristo, submete-se à Bíblia, coloca o teu pensamento cativo à obediência de Cristo. É um sacrifício, Deus não vai fazer isso por você, mas eu e você temos que tomar a decisão de colocar os nossos pensamentos em submissão à palavra, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Se existe algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, se pensamos de uma forma correta, nós vamos, irmãos, experimentar o governo ou ficaremos submissos ao governo do Espírito Santo quando nós temos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, no altar da palavra. E estar debaixo da influência do Espírito, nós iremos para uma dimensão onde teremos de crédito sinais, curas e maravilhas. Vou dizer de novo, caminhar com o pensamento, oferecendo os pensamentos a Cristo, colocar a mente cativa à obediência dessa palavra, nós vamos ter a possibilidade e a habilidade de submeter-se ao governo do Espírito Santo. E quando nós estamos debaixo da influência do Espírito Santo, nós vamos para uma dimensão onde nós teremos de crédito sinais, curas, prodígios e maravilhas. Quer experimentar o sobrenatural? Aprenda a guardar a sua alma no altar da palavra de Deus. Aprenda a colocar a sua alma no altar da palavra. É por isso que existe muito crente que está caminhando na carne, porque está pensando das coisas carnais. Esse é outro texto. E não desfruta das coisas sobrenaturais. Romanos capítulo 8, versos 5 e 6 diz: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito Santo têm a mente orientada. Os que vivem de acordo com o Espírito Santo. Como é que eu vivo de acordo com o Espírito Santo? Seguindo o que a palavra diz, as instruções da palavra, os princípios, os conceitos da palavra. Quando você anda segundo a palavra, você está andando sob a influência do Espírito Santo. E quando você tem a mente orientada pelo Espírito de Deus, quando você se submete às Escrituras, você vai pender para as coisas espirituais. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vamos, irmãos, colocar a nossa mente. Vamos, a Bíblia amplificada, em Colossenses capítulo 3, verso 2, na revista e atualizada, diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Na amplificada, olha só o que nós encontramos. E definir as suas mentes e mantê-la definida no que está acima, nas coisas mais altas, e não sobre as coisas que estão sobre a terra. Vou te dizer novamente, eu estou lendo na versão amplificada, Colossenses capítulo 3, versículo 2. E definir as suas mentes. Definir a sua mente. Pegar aqui a Bíblia novamente. Vamos lá. Definir. Tome uma decisão hoje.
definir a sua mente e definir as suas mentes e mantê-la definida no que está em cima, a palavra de Deus, nas coisas lá de cima. Pense nas escrituras, pense nas coisas lá de cima. Jesus ele deixou claro em João 6,63 que as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. É lá onde tua mente deve estar, na palavra. Pega a tua mente e coloca ela na palavra, deixa a tua mente passear na palavra. Você não é chamado para meditar em crise, você não é chamado para meditar em coronavírus, você não é chamado para meditar em problemas, você não foi chamado para ser filho de Deus, para estar meditando em problemas. Não estou dizendo que os problemas não existem, não estou dizendo que você tem que ser desinformado. Eu apenas estou dizendo que a sua meditação e a minha meditação, ela é na Bíblia, na palavra de Deus. Temos que meditar na palavra o tempo todo, meditar na palavra o tempo todo, porque se nós meditamos na palavra, nós vamos pensar sobre a palavra, nós vamos pensar de uma forma correta, e se nós pensamos corretamente, nós vamos crer corretamente. Se nós pensamos certos, nós vamos ter os nossos sentimentos equilibrados, tanto crente com as emoções desequilibradas, vivendo uma vida de pânico, de desespero, desesperança, simplesmente porque os seus pensamentos estão desalinhados. Alinhe os seus pensamentos, vivam a vida com os pensamentos alinhados através da palavra de Deus. Quer ter as emoções alinhadas? Quer ter suas emoções equilibradas? Quero, pastor. Então alinhe os seus pensamentos. Mas por que minhas emoções, elas precisam ser alinhadas? Porque suas emoções, elas vão determinar o que você sente, e o que você sente vai determinar suas escolhas. As suas escolhas determinarão o seu futuro. Não é o seu passado que determina o seu futuro, mas são suas escolhas de hoje que vão determinar o seu futuro. Glória a Deus. Então era isso que estava no meu coração para te abençoar hoje pela manhã no Boletim da Fé. Isso é muito importante, eu e você devemos estar firmes. Em Isaías 26, versículo 3 diz: Tu conservarás em perfeita paz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme nele. Põe a sua mente firme no Senhor. Põe a sua mente firme no Senhor, porque Ele confia em ti. Irmãos, a Bíblia diz que você está dizendo, eu confio em Deus, mas se sua mente não está firme nele, você não está confiando em Deus. Você está confiando em Deus se sua mente está firme nele, porque o que você pensa é o que você vai crer. A porta do coração é a sua mente, e a porta da mente são seus olhos e seus ouvidos. Ouça certo, veja certo, para que você pense certo. E se você pensar certo, você vai crer certo, e aí você vai agir certo e vai falar certo. Então, que Deus te abençoe nesse tempo aí que estamos vivendo. Eu creio que há uma importância muito grande em nós colocarmos a nossa mente no altar da palavra de Deus. E ainda a Bíblia fala em Efésios 4:23, e serem renovados no modo de pensar. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, se você nasceu de novo, a Bíblia diz em Efésios 4:23, na Nova Versão Internacional, a serem renovados no modo de pensar. Temos que pensar, irmãos, de uma forma correta. Temos que pensar no que a Bíblia diz que nós devemos pensar, de uma maneira bíblica, para ser bem-sucedido na vida. E isto, portanto, digo, Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 17, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Para finalizar, eu quero te dizer algo, pode ser duro,
Pode ser forte, mas vai ajudar a tua vida. Lembra disso. O teu futuro será determinado pelas tuas escolhas de hoje. Não é o teu passado que determina o teu futuro. O teu futuro é determinado pelas decisões e escolhas que você vai fazer hoje. Agora escuta só isso. Suas escolhas, elas serão feitas pelos seus sentimentos, porque sentimentos determinam escolhas. E como eu faço para ajeitar os meus sentimentos? Você deve pensar corretamente, porque pensamentos geram sentimentos. E pensar correto, a Bíblia fala muito do que se deve pensar. Assista novamente esses minutinhos aí, eu acho que 25, no máximo 30 minutos aí, da importância de se pensar corretamente. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eu e você temos que renovar o nosso modo de pensar. Nós não andamos mais segundo o curso deste mundo. Nós andamos segundo as instruções que estão na palavra de Deus e segundo o que está no coração de Deus, debaixo da influência do Espírito Santo. E para isso você vai ter que colocar a sua alma, o seu pensamento no altar da palavra, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quero orar pela sua vida. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar pela instrução do teu Espírito nessa manhã, para nós meditarmos na tua palavra. Não somos chamados para meditar em problemas, não somos chamados para meditar em adversidades, não somos chamados para viver uma vida com a mente no mundo ou carnal. Nós temos que ter a nossa mente guardada com a palavra, no altar da palavra, imersa, Pai, colocando a nossa mente no altar como sacrifício vivo, Pai, diante da tua presença, e deixar a nossa mente, aleluia, ser cheia da tua palavra, porque dessa forma, Pai, nós pensaremos corretamente, de acordo com as Escrituras, e quando nós pensamos de uma forma correta, glória, glória, glória a Deus, nós vamos ter as nossas emoções equilibradas, e os nossos sentimentos equilibrados, e com certeza, vamos ter as escolhas certas, vamos fazer as escolhas certas, e as decisões que vão glorificar o teu nome, e seremos bem-sucedidos aonde nós colocarmos as nossas mãos. Por onde passarmos, seremos bem-sucedidos, porque honramos a tua palavra, nos prostramos nessa manhã diante do altar, diante do teu altar, porque o Senhor magnificou a sua palavra acima de todas as coisas. Te louvamos por isso, Pai, a tua palavra é digna de toda aceitação. Exaltamos a tua palavra, para sempre, ó Senhor, está firmada para sempre a tua palavra no céu, para sempre, Senhor. A tua palavra não volta para ti vazia, mas prosperará para aquilo que foi designado. Em nome de Jesus, seja um praticante da palavra. Irmãos, não deixe a sua mente ficar aí viajando, feito um louco, atrás de notícia ruim, por aí vai, por aí. Pegue a sua alma, a sua mente, e coloque ela no altar da palavra. Valeu, gente! 7 horas da noite, mais um Boletim da Fé. Que Deus continue te abençoando. Shalom! Glória a Deus!